Bom dia, boa tarde ou boa noite, não sei que horário vocês estão me assistindo. Primeiramente, quero me apresentar. Para quem não me conhece, meu nome é Débora, eu sou advogada e também trabalho como correspondente jurídica, e é sobre a correspondência que eu vim aqui bater um papo com vocês. Eu percebo que quando eu falo que eu estou com um escritório hoje, né, mas também atuo como correspondente jurídica, também tenho parcerias com advogados e também com prepostos, né, que pode me ajudar também quando algum cliente precisa de audiência, precisa de alguma diligência em alguma localidade. Então também faço essas contratações com parceiros, e é por isso que eu vim aqui falar com vocês. Eu vejo que muitas pessoas têm dúvidas do que é a correspondência jurídica, por que existe a correspondência jurídica e quem pode atuar como correspondente jurídico. Então, primeiro, o que é a correspondência jurídica? Eu quero que vocês imaginem o seguinte: um escritório de advocacia ou um departamento jurídico de alguma empresa que seja localizado numa cidade do estado do Amapá e está precisando de uma audiência no estado de São Paulo. Ficaria inviável esse escritório ou esse departamento pessoal jurídico dessa empresa enviar algum advogado para fazer somente essa audiência. E assim, sem contar que eu estou falando uma audiência, mas geralmente departamento de empresas e também alguns escritórios do contencioso não tem uma audiência no dia, existem várias em várias localidades. Então, por isso fica inviável mandar cada advogado em várias cidades para fazer audiências. Então, o que que acontece? Esses escritórios e departamentos contratam um advogado que já esteja na localidade para fazer essa audiência. Então, assim, esse advogado, ele vai ser pago para fazer apenas esse ato, ele não vai estar vinculado ao processo, ele vai estar vinculado apenas a este ato que ele foi contratado para fazer. Então, isso que é a correspondência jurídica e o porquê também de existirem os correspondentes jurídicos. E assim, eu posso dar até um exemplo prático meu. Eu sou aqui de São Paulo e eu tenho um cliente que é do Sergipe. Ele é advogado da Amil, plano de saúde, de saúde também, né? Odontológico e de saúde. E eles têm muitas audiências no Procon. Então, eles contratam advogados para fazerem essas audiências no Procon. Na verdade, pode ser apenas os prepostos, né, da AMIL para fazer essa audiência no Procon. Não precisa necessariamente ser advogado. Então, eles contratam prepostos para atuarem nessas audiências administrativas do Procon. E também contratam para fazer cópias de processos, né, procedimentos administrativos do Procon, também protocolos que às vezes eles precisam, ou levantamento de guias. Isso é muito comum acontecer. Então, assim, o que eu posso dizer sobre a correspondência jurídica, como uma correspondente jurídica falando para vocês? É essencial, é primordial o trabalho de um correspondente jurídico, porque o correspondente, ele é um braço a mais de um escritório ou de um departamento jurídico de uma empresa que está numa localidade diferente da onde este escritório ou esse departamento está precisando dessa diligência. Então, assim, em termos técnicos, é como se fosse, como nós podemos dizer que o escritório, ele fica responsável pela parte intelectual do processo, ele cuida dos prazos, dos clientes, né, a captação de clientes, e o correspondente, ele fica com o trabalho externo desse escritório, desse departamento, dessa empresa. Então, por isso eu digo que é primordial, é essencial o trabalho do correspondente jurídico para essas empresas. Deixei também aqui algumas colas para não deixar passar nada para vocês, tá bom? Quero passar por todos os pontos que eu falei que eu iria falar. E agora também eu quero falar para vocês
quem pode trabalhar como correspondente jurídico. Muitas pessoas acreditam que precisa ser necessariamente advogados, mas gente, não existe necessariamente somente audiências que podem ser feitas. Existem outras diligências, outros atos que pode ser feito para um escritório, até mesmo atos extrajudiciais que não são em fóruns, pode ser no Procon, como eu disse, pode ser também em cartórios, pode ser em vários departamentos, até em igrejas, já vi muito isso acontecer também. Então, assim, eu quero que vocês expandam um pouco a mente para a correspondência jurídica, não se basear, não ficar limitado apenas ao advogado, ao fórum. Existem vários outros caminhos também para o correspondente jurídico. E quem pode ser além do advogado? Pode ser bacharel em direito, aquela pessoa que já terminou a faculdade, mas ainda não tem a OAB. Pode ser também para estagiários, quem já tem a carteirinha de estagiário, e pode ser também para quem ainda está no primeiro semestre da faculdade. Pode ser para uma estudante que esteja no primeiro semestre, é isso mesmo. Como eu disse, não é somente audiências que um correspondente faz, não é somente um advogado que pode ser correspondente. Então, assim, a correspondência ela tem um leque muito amplo para atuação. Então, não se limitem apenas a advogados, tudo bem? Combinados? E era isso então que eu tinha aqui para falar para vocês sobre a correspondência. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem fazer algum comentário, ou até mesmo quiserem me perguntar alguma sugestão, na verdade, né, sobre algum vídeo, algum tema que vocês queiram que eu falo mais sobre a correspondência, porque existem vários. Eu nem falei aqui quais são os atos que um correspondente jurídico pode fazer. Então, assim, existem vários assuntos que a gente pode falar sobre a correspondência. Eu vou deixar aqui para vocês o meu Instagram na descrição do vídeo. E se você tiver alguma sugestão, como eu disse, algum comentário, alguma pergunta, pode me fazer lá no Instagram, que vai ser um prazer responder vocês. Muito obrigada e bom dia, boa tarde e boa noite.